Fala pessoal, tudo bem? 2 de março, estamos aqui no primeiro dia útil do mês para estar fazendo uma leitura do dólar e do índice, tá bom pessoal? Essa leitura a gente vai fazer pré-mercado para estar entendendo para onde o preço pode ir no dia de hoje, tá bom? Se a gente espera uma possível movimentação de baixa, se a gente espera uma possível movimentação de alta. Legal pessoal? Então é isso que nós vamos estar fazendo para justamente nos orientar para quando o mercado abrir a gente está 100% referenciado aí sobre onde está o preço. Então, vamos fazer uma leitura aqui, primeiramente macro do dólar, né? Então a gente consegue ver que o dólar, ele sobe, ele segue uma tendência primária de alta, tá bom, gente? Por que uma tendência primária de alta? Por que uma tendência primária de alta? Justamente porque o preço vem subindo. Desde 2011 aqui nós temos um preço apenas em movimentação de alta, tá bom? Então, o que é essa movimentação de alta? Os fundos e os topos ascendentes sempre, tá bom, gente? Então nós temos essa movimentação de alta. O dólar aqui fez um topo com muita relevância, né? Então esse aqui é uma região de topo muito relevante. Quando foi isso? 2015, 2016, né? Então nós tivemos aqui essa região com muita relevância para os nossos estudos, tá bom? Por quê? A partir do momento que o preço atingiu esse nível, né, atingiu essa região, ele começou a voltar. Voltou para onde? Para essa possível LTA que nós desenhamos aqui, né? Então, você vê que o preço se afastou muito dela, né? Subiu aqui com muita força e retornou. Agora, de novo, ele subiu com muita força e aí ele já não retornou tanto, né? Então, você consegue ver que o preço tentou aqui, não retornou. Aqui, para quem conhece, né, pessoal? Aqui nós tivemos, considerando que isso aqui aconteceu, você imagina que nós estivéssemos nesse momento, fez uma figura clássica aí da análise técnica, né, pessoal? Que é o quê? Ombro, cabeça, ombro, né? Então, esse é um tipo de padrão de reversão, né? Então, teoricamente, se tivesse dado certo, o preço teria caído, pelo menos retornando até aqui, talvez, né? Enfim. Mas não foi o que aconteceu, né? E é um ombro cabeça ombro em uma região de topo, de extrema relevância, né? Como resistência. Então, acreditou-se nesse momento, que foi 2017, 2018, aliás, desculpa gente, em 2018 acreditou-se muito nessa possível movimentação de baixa do dólar, coisa que não aconteceu, né? Então ele foi testar o fundo anterior aqui, né, pessoal? Foi testar aqui o fundo anterior, o preço, e aí continuou seu movimento de alta. Ele até fez um outro teste aqui, né? Mas não conseguiu estar perdendo essa região. Então nós temos aqui, ó, uma regiãozinha de suporte desse movimento do dólar, legal? Então ele veio, tocou novamente, voltou a subir, começou a consolidar onde? Na região de resistência, certo, pessoal? Então ele começou a consolidar dentro dessa região e eventualmente acabou conseguindo romper essa região, tá bom? Essa linha que é traçada justamente por conta dos topos anteriores com muita força, legal, gente? Então é uma região muito importante. E esse preço aí dessa região importante é o 4,25, né? 4,22, 4,25, 4,30, essa região toda do 4,20 ao 4,30 é muito importante, tá? Então, o preço deu uma bela disparada, tá bom? Então, vamos fazer uma análise agora mais próxima. Então, sabemos que, ponto número 1, o preço está subindo. Ponto número 2, acabamos de romper uma região de resistência muito antiga e muito forte, tá? Então, agora, sabendo disso, vamos estar fazendo uma análise mais próxima para poder entender agora, de uma maneira mais específica, como que o preço pode se movimentar no dia de hoje, tá, pessoal? Então, vamos lá. Esse ano é um ano bem atípico, né? A gente está com o coronavírus bem relevante desde dezembro para cá, né? Então, todos esses acontecimentos externos de coronavírus e esse tipo de coisa gerou uma distorção de preço, né? O que é essa distorção de preço? Ela faz o preço andar de maneira irregular, né? Atípica. Ele não anda de uma maneira convencional. Então vocês podem ver que aqui em janeiro, né, nós tivemos aqui o mercado abrindo, nós tivemos já o mercado abrindo com gap de alta aqui, certo? E o preço vem se movimentando até esse momento aqui numa alta normal, tá certo? Uma movimentação
convencional. Se você for olhar o histórico do preço, percebam, reparem nesse quadrado que eu vou selecionar aqui, gente, olha só. Reparem esse quadrado. Então você vê que o preço ele está movendo para cima, mas ele se move de uma maneira normal. Por que normal? Porque se a gente olhar o histórico do preço, você pode ver que ele está sempre se movimentando assim. Em alguns casos ele vai ter uma movimentação mais estranha, mas na maioria das vezes ele vai estar sempre seguindo aquele padrãozinho de movimentação, né? Vocês podem ver que os candles eles não vão deixar muitos gaps aqui, ó, a não ser em regiões, em momentos onde tiveram notícias ou coisas que movimentaram muito o mercado. Vocês podem ver que em 2018 o preço teve aqui uma alta aqui também muito quebradinha, né? Mas aqui está muito simples de entender que o preço não está andando de forma normal, né? Então nós temos uma distorção de preço aqui, certo? Isso se deve justamente pelas notícias. Então aqui nós temos o início de uma região, né? O início dessa movimentação de alta. Então o que o preço fez aqui, gente? Ele rompeu essa linha, tá certo? É uma região, né, pessoal? Então esse pullback que pode ter ocorrido aqui nesse rompimento, eu não considero muito ele, tá, gente? Eu considero porque podia ser aqui, entendeu? É uma região. Então, mas o que deixou claro é que ele rompeu a região. E deixou claro que rompeu essa região com este gap aqui, né? Esse foi o gap que deixou claríssimo o rompimento dessa região. Então aqui você pode pensar em um pullback para o movimento ter se iniciado, tá? Então, mas tudo bem. Vamos olhar como o preço se move, né? Então, aqui nós temos fevereiro de 2020, janeiro de 2020. Janeiro até que tudo bem, em fevereiro o preço começou a deixar gaps. E agora nós temos esta movimentação aqui. Se nós dermos um zoom, nós vamos conseguir ver que existem muitos gaps. Tem gap aqui, tem gap aqui, tem gap aqui. Os gaps, alguns foram fechados, outros não, tá, pessoal? Quando eu falo gap, eu vou falar aí a abertura. Por exemplo, aqui temos um gap de abertura, tá certo? E aqui nós temos um gap mesmo, né? Ele foi fechado, mas nós temos um gap. Então, o fechamento, né, desse candle até a abertura desse tá com um gap muito grande, né? Então, isso mostra uma tendência, uma força muito forte de compra, né? Então, você consegue ver que ele deixa diversos gaps aqui na sua movimentação, tá, pessoal? E outro detalhe muito importante sobre essa movimentação são os candles que ela vem deixando, né? Então, se você olhar aqui nessa região, que era uma região de suporte, de resistência, deixou um candle muito relevante aqui. Que candle é esse? Né? Isso aí é uma estrela cadente. Essa estrela cadente, ela é geralmente encontrada em regiões de topo, e você tem um início de movimentação de baixa muito forte depois de um padrão de candle como esse, tá bom? E ele foi muito bem formado aqui. É um padrão muito bonito. Se vocês forem ver historicamente aqui, quando fez algo similar, aqui é mais para um doji, né? Aqui é mais para um candle, mas de toda forma, olha a movimentação de baixa que nós tivemos depois, né? Então, geralmente, quando ele aparece aqui, nós temos outro, tá vendo? Geralmente, quando ele aparece, ele traz movimentação de baixa. Ainda mais com gap, assim, tá perfeito esse candle. Então, não foi o que aconteceu, né? Como vocês podem ver, o mercado retomou a sua força de alta e seguiu a sua vida aí para cima. Então, vamos entender o que pode acontecer no dia de hoje, né? Então, o dia de hoje, pessoal, a gente tem que entender que o preço está andando em uma distorção, tá? Então, eu vou colocar aqui o principal ponto a se lembrar, certo? Então, ponto número 1, preço está na distorção, certo? Então, ele está distorcido, ele não está andando como andaria caso não tivesse nenhuma notícia, tá bom, pessoal? Então, é um ponto importantíssimo. Então, ponto número 2, que é bom a gente estar de olho, está deixando gaps. Ou seja, ele não está sempre com uma vontade muito grande de fechar os gaps, né? Você pode ver que, na verdade, quase todos foram fechados, mas é um estudo sempre bom da gente estar olhando. Então, ponto número 3. Ponto número 3,
o preço está subindo forte, certo? Então, o preço está subindo forte, né, pessoal? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai procurar o quê? Operações de compra ou de venda? Operações de compra, né? A gente vai estar sempre querendo comprar o dólar até que ele mostre alguma movimentação contrária, tá bom? Ah, mas eu não posso vender? Pode, lógico que pode vender, mas né, provavelmente as operações de compra vão dar um resultado melhor, tá bom? Então, é bom ficar atento a isso. Legal? Então, esses são os três principais fatores que nós temos que identificar e ficar atentos no dólar, tá, pessoal? Então, o preço está numa distorção, está deixando gaps e o preço está subindo forte. Obviamente que os gaps são todos de alta, né? Isso quer dizer que o preço está subindo forte, então um complementa o outro, tá bom, pessoal? Nesse estudo aqui. Então, sabendo de tudo isso, o que a gente pode esperar do dia de hoje? Vamos estar dando uma olhadinha nas notícias, que aí talvez a gente consiga estar tendo uma noção um pouquinho melhor, tá? Então aqui a gente consegue ver que o Ibovespa sobe, né, com o apoio dos bancos, mas recua mais de 8% na semana, tá, pessoal? Esse aqui é o site da Invest, invest.com. Vocês vão lá, acessem, aí vocês vão ter acesso a todas essas notícias, tudo de forma gratuita, tá? Então, a gente tem aqui algumas notícias, mas vamos dar uma olhadinha, ferramentas, calendário econômico. O que esse calendário econômico quer nos dizer, gente? Aqui ele vai mostrar todas as notícias do dia, tá? Então, as notícias que estão programadas para o dia de hoje no mercado, né? Então, a gente tem índice investing, e aí aqui o país onde essa notícia diz respeito, né? Então, Estados Unidos, Grã-Bretanha, né? A gente tem aqui diversos outros países. Essas notícias já aconteceram, tá bom? E aqui para baixo nós temos as que vão acontecer. Aqui nós temos os tourinhos, tá bom, pessoal? Esses tourinhos, eles mostram a relevância da notícia para o dia de hoje, tá? Então, 3 tourinhos, a notícia é muito relevante, ela pode trazer volatilidade, um tourinho, ela é pouco relevante, pode trazer pouca volatilidade, tá bom? Para o nosso mercado. Então, vamos estar dando uma olhadinha aqui o que a gente tem de Brasil e Estados Unidos. PMI industrial, para a gente já não traz nenhuma volatilidade, boletim Focus bem pouquinho mesmo, não tem que ficar esquentando a cabeça. PMI industrial dos Estados Unidos aqui mostra 3 tourinhos, mas praticamente no nosso mercado não vai estar fazendo nenhuma grande diferença, tá bom, pessoal? Então, hoje, como é que estamos aqui de notícias programadas? Estamos muito fracos, né? A gente não tem nenhuma notícia que vá trazer uma volatilidade maior do que o normal para o mercado, tá bom? Pelo menos não notícias programadas. O que pode acontecer? Pode acontecer de acharem uma vacina para o coronavírus, e isso vai fazer com que o mercado se comporte de uma maneira bem volátil, tá bom? E aí é uma notícia que não era programada, ela simplesmente aconteceu, tá bom, pessoal? Então, vocês podem estar acompanhando aqui no site da Invest o que cada notícia quer dizer, né? Então, calendário econômico, lembra, gente, ferramentas, calendário econômico. Aqui nós temos aqui a PMI industrial. Aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre o que o PMI industrial quer dizer, o histórico desse... que o PMI industrial é um indicador, né? Então ele vai mostrar aí esse histórico desse indicador econômico aí ao longo do tempo, beleza? Então é isso aí mais ou menos que nós temos. Então para o dólar, pessoal, o que eu espero para o dólar hoje? Eu espero uma movimentação de alta, tá bom? Ele deixou... aqui ele deixou um padrão de candle, pessoal, chamado spinning top, né? Então, para quem não conhece aí, pode dar uma olhadinha lá no nosso site, tem algumas informações lá. Então, aqui é o spinning top, né? O spinning top, ele é conhecido como um padrão de reversão, né? No dólar ele funciona muito bem, inclusive. Então, ele tá preto aqui, né? Então, ele foi um candle de baixa, então ele geralmente indicaria uma movimentação de baixa, tá bom? Então, assim, gente, pela análise técnica padrão, o que eu espero? Eu espero o preço retornar, né? Eu acredito que o preço vai fazer uma movimentação de baixa, tá bom? Então, isso é o que eu acredito. Só que o mercado está me mostrando que não importa o que eu acredito, ele está subindo com muita força. Então ele já deixou o padrão de candle de reversão aqui, já deixou o padrão de candle de reversão aqui,
né? Então ele já está deixando diversos padrões de reversão e nenhum é respeitado, né? Justamente porque o preço está em distorção, que é a nossa principal regra vista hoje, né? Então ele provavelmente não vai respeitar, né, esse tipo de informação. Ele simplesmente vai fazer o que ele tem que fazer e acabou, né? Então o que eu tenho que fazer é respeitar o mercado e ir junto com ele. Legal, pessoal? Então, apesar de eu estar esperando uma movimentação de baixa, mas eu estava esperando uma movimentação de baixa aqui, aqui, aqui. Então, larguem suas esperanças e suas falsas crenças. Apenas olhem o mercado e entendam o que ele diz para vocês, né? Então, ele está dizendo que está subindo. Então, se ele está subindo, eu vou continuar subindo com ele até que ele me mostre o contrário, tá bom? Então, com preço numa distorção dessa, uma notícia de nível global acontecendo, não tente ir contra, tá bom, pessoal? Evitem, porque isso gera muito stop desnecessário, tá? Então, vamos estar sempre trabalhando a favor do mercado até que ele nos mostre o contrário. Falando do day trade, tá bom, pessoal? Quem é swing trader aí, quem faz uma posição mais longa e afins, aí é outra análise que a gente vai ter que fazer. Aqui a gente está analisando o que pode acontecer no dia de hoje, tá bom, pessoal? Então, eu vejo assim, tirando o que eu acredito, né? Apenas fazendo o que o mercado está me mostrando. Eu acredito que hoje pode abrir com um gap de alta, tá bom? Abrir com gap de alta, vim buscar aqui o fechamento desse gap e provavelmente fechar aí o dia positivo acima da máxima anterior, tá bom, pessoal? É nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Hoje, o que eu acho que vai acontecer hoje é isso. Então, por que eu acho isso? Justamente porque o preço está numa tendência de alta, porque o Brasil confirmou o segundo caso de coronavírus, tá bom? Então, na semana passada nós tivemos a maior movimentação da história de dinheiro estrangeiro saindo da Bolsa de Valores brasileira. Então, isso vai gerar uma movimentação de alta forte no dólar. Por isso do gap, especulação demais, falta de liquidez, vai dar gap e ele vai seguir para cima. É o que o mercado me diz. Então essa é a leitura que eu faço em cima do que o mercado está me dizendo. Agora, se fosse análise técnica, eu estaria apostando aqui, opa, pessoal, desculpa, estaria apostando aqui numa baixa, tá bom? Mas não é o caso. O caso é uma possível alta, então é nisso que eu acredito. Algum candle similar a esse daqui é o que eu espero ver hoje, tá bom, pessoal? Então, essa é a leitura que eu faço do dólar, né? Isso é o que eu tenho a dizer do dólar. Lembrando sempre, tá, pessoal, de estar traçando aqui linhas importantes, né? Então, aqui nós temos uma região importante. Beleza. Aqui nós temos uma região importante. E o preço está andando numa região onde ele não conhece ainda, né? Então, o dólar já esteve aí, na casa dos 4,50? Não, certo? Então, ele não tem referência de preço. Topos e fundos anteriores? Não tem. Né? Suportes e resistências anteriores? Não tem. Ponto de pivô, abertura, fechamento anterior? Não tem. Né? Ele está em uma região virgem, né? Ele nunca esteve aqui. Então, ele está se descobrindo, vai estar fazendo coisas. Então, é muito difícil traçar pontos relevantes e áreas de relevância dentro desse tipo de situação, tá bom, pessoal? A única coisa que vocês poderiam ver aqui é o possível tamanho, né, da onda de expansão desse movimento, tá? Então, considerando que o preço ande o tamanho da sua primeira movimentação aqui de forma lisa, nós vamos ter aqui o preço se movendo 100% aqui dessa perna aqui, né? Então, vamos estar fazendo isso aqui e vamos estar jogando para cá. Então, ele está muito próximo do seu limite, teoricamente, falando em Fibonacci, né? Falando, né, aqui não é uma movimentação clássica de Fibonacci, tá, pessoal? Mas é apenas para ver o tamanho da pernada. Então, a gente disse que a pernada é replicada e sim a gente tem a movimentação de recuo, né? Então, a gente já está chegando muito próximo a essa região. Então, aqui é mais um indicador que pode mostrar uma possível volta aí do preço, tá bom? Então, fiquem atentos, tá, pessoal? Região do 4,50 é muito importante.
institucionais e big players, eles se atentam muito a essas regiões de bola, não sei porquê, mas eles se atentam muito, então 4, 4,50, 5, todas essas regiões assim, eles geralmente atuam de forma bem interessante, tá bom, pessoal? Então, para o dólar é isso que nós temos a dizer. Bacana? Deixa eu arrumar o meu gráfico aqui. Depois eu vejo. Vamos olhar o índice, né? Então aqui nós temos o índice. O índice, pessoal, estava também em uma tendência de alta, certo? Muito forte. Desde lá de trás, só sobe, só sobe, só sobe. Então, eu tracei aqui já previamente uma linha de tendência de alta para o índice, desde 2018 até hoje, né? Então ele veio testar essa linha várias vezes. Agora, com essa questão do coronavírus, vocês podem ver que o índice também mostra uma região de preço muito diferente do normal aqui, que você olhar para trás do histórico do preço, né? Ele tá muito indeciso, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, doji para caramba, então bem complicado. E aqui ele deixou uma movimentação bem clara aqui de baixa, né? Então olha o tamanho desse gap aqui, pessoal, olha isso. A gente ainda precisa fechar esse gap, são 6.000 pontos aqui, tá bom, pessoal? Só desse aqui são 4.000, então 6.000 pontos aí que o índice tem de vazio para poder voltar. Ele perdeu essa linha de tendência de alta, mas, pessoal, é bem importante eu dizer para vocês o seguinte, quando nós temos um indicador como uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa, Fibonacci, qualquer indicador, ele vai trabalhar de forma atípica. O preço não vai respeitar muito isso quando tem notícias de escala de coronavírus, uma escala mundial, ou uma notícia muito relevante. O preço não costuma respeitar essas regiões, tá bom? Ele simplesmente passa como se nada daquilo existisse. Então, é por isso que o índice está aqui nessa movimentação aqui estranha. Então, o índice fez o seu primeiro dia positivo, né, conforme nós lemos na notícia lá, mas aqui a gente consegue visualizar no gráfico. Então, fechou o primeiro dia positivo com uma força muito expressiva aqui de alta, né? Então ele se mostrou aqui muito forte para cima. Olha o tamanho desse candle aqui, né, pessoal? É quase um engolfo, né? Só não é por conta dessa sombra gigantesca que teve no outro dia. Então, o índice se mostrando aí muito forte para cima no dia de hoje, né? Quer dizer, na sexta-feira passada e possivelmente hoje ele trabalhe com uma possível alta aí, tentando recuperar essa região de gap, tá bom, pessoal? Como é que a gente vai saber se ele vai fechar ou não? A gente não vai saber, né? A gente vai ter que esperar para ver. Então, o índice, a leitura é essa, uma possível movimentação de alta eu vejo no índice hoje, tá bom, pessoal? Então, esse é o estudo que eu tenho para fazer do índice também. Então, lembrando, o preço está trabalhando de forma anormal, atípica, distorcido, né, justamente por conta da notícia do corona. Então vamos aguardar, muito cuidado para operar hoje, tá bom? Sempre operações aí visando. Você pode buscar ovos longos hoje? Pode buscar ovos longos, mas é sempre bom estar atento, tá bom, pessoal? Porque do mesmo jeito que o preço está subindo muito forte, ele está voltando tudo. Do mesmo jeito que ele está caindo, ele volta tudo para cima. Então, o mercado está com baixa liquidez. Então, qualquer movimentação muito forte de algum player maior vai deslocar muitos níveis de preço. E às vezes, num deslocamento de nível de preço desse, pega o seu stop, te tira de uma operação que às vezes você estava certo, até ganhando dinheiro já. Então, fiquem bastante atentos a esse tipo de coisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês façam boas operações no dia de hoje. Valeu, um abraço e até amanhã.